Olá, pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa rotina de estudos. E na aula anterior nós introduzimos, né, as navegações marítimas ou expansão marítima, ou grandes navegações, né, o tema, para discutir por que é que ocorrem as grandes navegações, qual o impacto das grandes navegações. E aí a pergunta inicial é qual o objetivo, né, da Europa, dos principais reinos europeus naquele momento, de investir nesse empreendimento. E aí nós vimos que Portugal se destacou como sendo pioneiro das navegações marítimas, né? E aí por que Portugal se destacou, né? Tinha a ver com a sua localização geográfica, tinha a ver com o fato de Portugal dominar muito bem as técnicas de navegação, além de ter feito um grande investimento nas caravelas, tem a ver também com o fato de Portugal ter se tornado o primeiro país, o primeiro reino a se unificar, né, a se transformar em um Estado nacional. E também com o fato, né, de Portugal ter uma burguesia que estava disposta a investir nesse empreendimento, tá? E quais eram os objetivos em geral desses países, né? Porque afinal de contas é que a expansão marítima ela estava em voga para os outros países também, né? Posteriormente, porque ela significava novos conquista de novas terras, conquistas do ouro e da prata, ou seja, um aumento do seu capital, do seu tesouro, né? Tinha a ver também com o fato dos países e religiosos querer aumentar o número de cristãos fora da Europa e, sobretudo, também buscavam uma solução para o comércio das especiarias que naquele momento estava sob domínio dos italianos. Então, isso seria um panorama geral do que nós vimos na aula anterior. Mas, além de Portugal, outros países eles também investiram nas navegações marítimas, né? Então, nós vimos que Portugal foi pioneiro, mas tem também se destacando a Holanda, a França, a Inglaterra, né, com os corsários ingleses, isso é uma coisa que nós vamos discutir posteriormente, mas quem se destaca também de maneira bem efetiva nesse processo de conquista e das navegações marítimas é a Espanha. Então, por que que qual era a proposta, né, geral da Espanha? A Espanha, os reis de espanhóis Fernando e Isabel, eles vão autorizar Cristóvão Colombo a procurar um novo caminho para a chegada das Índias, dentro desse objetivo, né, de dominar, e de ser mais autônomo em relação ao comércio das especiarias, tá? Então, Cristóvão Colombo vai criar um plano de navegação que vai buscar chegar ao Oriente em direção fazendo a volta ao mundo, né? Qual era então a ideia? Qual era a proposta central? O nome da proposta é Ciclo Ocidental das Navegações, ou seja, chegar às Índias navegando no sentido contrário, pelo Ocidente, ou seja, isso daria então uma volta ao mundo. E aí, mas aí onde é que Cristóvão Colombo ele chega, né? Em 1492 ele vai chegar às Américas, né? E ele vai, ao invés de chegar às Índias, ele acreditava, então tá chegando às Índias, mas aí ele chega às Américas. E encontra uma população, encontra um lugar, né, já ocupado, é por isso que nós não chamamos de descobrimento da América, mas de conquista da América, já que na América havia uma população nativa. E essa população ele vai chamar de índios, por acreditar que haveria, então, chegado às Índias, tá certo? Isso vai mudar muita coisa, né, em relação a como o continente vai passar a desenvolver as suas atividades, vai passar a ser habitado, porque vai haver então a migração de muitos europeus, né, e a conquista gradativa do espaço americano, né, do território americano por europeus. Né? Isso vai reconfigurar, na verdade, o cenário geral da América, né? Ou seja, nós estamos aqui hoje
com as consequências socioeconômicas e culturais que temos em função dessa descoberta e dessa conquista. Além disso também, né, além dessa outra consequência das navegações marítimas foi a conquista do Brasil, já em 1500, alguns anos depois, por Cristóvão Colombo. E tudo isso vai ser propiciado, né, pelo acordo entre Portugal e Espanha, né, que é chamado de o Tratado de Tordesilhas. Né? O que é o Tratado de Tordesilhas? Ele estabelece que as terras que viessem a serem descobertas, né, seriam então divididas entre o Reino de Portugal e o Reino de Espanha. E aí delimitou as terras, né, que seriam então de posse de Portugal, que seriam de posse da Espanha. Contudo, né, gente, os outros países eles não aceitaram essa divisão. Esse Tratado de Tordesilhas ele foi efetivado pela Igreja, né, como uma autoridade então política no período, mas os países eles não aceitaram, né, esse acordo. E eles começaram a reagir, começaram a invadir a América, né, os holandeses também invadiram o Brasil. E isso trouxe guerras e brigas ali dentro desses estados nacionais europeus. Bom, quais são as grandes consequências, né, dessas navegações? Né? Essas navegações elas vão trazer consequências positivas, né, bem positivas para a Europa. Ela vai contribuir com o enriquecimento gradual e bem acelerado da Europa a partir da exploração dessas colônias, né, na América. Elas vão fazer com que esses reinos eles enriqueçam, porque eles vão extrair daqui da América parte das riquezas naturais e também o uso do trabalho nas terras do além-mar, né? Ou seja, nas terras além do Mediterrâneo, que seria o Brasil, né? Seria, enfim, todo o território continente americano, tá? E outra consequência também vai ser para a vida dos nativos, né? Então, isso vai fazer com que se estabeleça uma política, né? A política de colonização. Então, a gente vai ter a partir de então, né, estados europeus sendo estados líderes de colônias, né? Ou seja, sendo metrópoles de um novo território, tá? Na próxima aula nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver como é que funcionam essas colônias, como é que esses reinos eles vão pensar as suas políticas coloniais, tá? Então, como é que o Brasil vai ser liderado por Portugal, como é que, por exemplo, a Argentina, a região que hoje é o Chile, vai ser liderado pela Espanha, mas antes desse processo de estabelecimento, né, dessas colônias aqui, vai haver a relação entre os europeus e esses nativos. Então, o que foi que eles encontraram, né? Quem eram esses povos, como eles viviam, como eles se organizavam? Na verdade, nós vamos começar por aí, tá certo? Então, pesquisem mais, né? Lá na atividade eu pedi para vocês descreverem o Tratado de Tordesilhas e eu não o descrevi na íntegra propositalmente para que vocês pesquisem bem direitinho e coloquem lá na atividade de vocês, tá certo? Então, é isso, né? Os países vão fazer esse empreendimento, vão buscar enriquecer, depois vão encontrar, sim, alguns vão encontrar outras rotas para as Índias, mas nós vamos seguir no sentido de entender como é que se dá esse processo de colonização, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, espero que vocês fiquem atentos. Qualquer dúvida, comenta, tá? Lá no Google Sala de Aula. E um beijo. Boa tarde.